Feliz Dia de los Padres a todos los padres presentes. Feliz Dia dos Pais a todos os pais aqui presentes e aos que estão em diferentes nações. Que Deus lhes abençoe grandemente, lhes prospere espiritualmente e materialmente, e lhes use grandemente no seu programa correspondente a este tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma saudação especial para o missionário Dr. Miguel Bermudes Marim e para todos os ministros nas diferentes nações e também para as diferentes congregações e igrejas e irmãos em diferentes nações. Para esta ocasião, temos o tema: peçamos ao Pai no seu nome, e Ele nos recompensará publicamente. Em São Mateus, capítulo 6, versículos 6 em diante diz: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação. Outras versões diz: não nos deixes cair em tentação. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para esta ocasião é: peçamos ao Pai no seu nome. E Ele te recompensará publicamente. Podem assentar-se, tenha bondade. Hoje, Dia dos Pais, lembramos sobretudo ao Pai Celestial, o Pai de família que é Deus, e que por meio de Cristo, Ele se multiplica, se reproduzem muitos filhos e filhas de Deus. E por isso Cristo veio a ser o Pai de todos os filhos de Deus. Deus, por meio de Cristo, como Pai, se reproduzindo em filhos e filhas de Deus. E por isso Cristo é o segundo Adão. Assim como viemos por meio do primeiro Adão,
al reino de Dios, no meio de uma raça caída, viemos por meio do segundo Adão, donde por Cristo ao reino de Deus, hija de Dios, onde nascemos e onde Cristo se reproduz em filhos e filhas de Deus, por meio da segunda Eva, que é a sua igreja. Portanto, Cristo como hijo sobre su casa, dice Hebreos, Cristo como filho sobre a sua casa, ha sido colocado em Hebreus no capítulo 3, como la cabeza foi colocado como a de cabeça esta raza, dessa raça de hijas filhos de Dios. e filhas de Deus. Capítulo 3 de Hebreos, No capítulo 3 de Hebreus, verso 1 en e adelante. vamos ler nos versículos Vamos a leer del verso 5 5 en adelante al 6. e 6. Y Moisés, a la verdad, fue fiel E diz da seguinte maneira: como siervo, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. como nosotros, Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, y el glorioso se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. la casa de Dios, A casa de Deus, la casa de Cristo, a casa de Cristo, a la casa descendencia de Dios. e a família de Deus, a descendência de Deus. Por isso, En Efesios capítulo 2, em Efésios, no capítulo 2, versos versículos 19 en adelante dice, así que ya 19 no ao sois 22, extranjeros ni advenedizos, diz: capítulo 2, verso 19, assim que já não sois estrangeiros, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, nem forasteiros, ciudadanos de los santos y mas concidadãos dos santos e membros da família miembros de de la familia Deus. de Dios como hijos, Membros da família de Deus como edificados filhos sobre e el filhas de fundamento de los Deus, apóstoles y profetas, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo bien coordinado, é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. los miembros Os de membros Dios, los hijos da família de Deus, son los que os forman filhos la e filhas de iglesia Deus, Jesucristo, são os que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, os quais nascem en su iglesia, no reino de Cristo, de etapa na en sua etapa, igreja, de etapa em etapa, unidad. de era Por eso, em era. Por isso que en Colosenses é que capítulo em Colossenses, el apóstol San Pablo nos dice, no capítulo 1, versículos 12 ao 14, Colosenses capítulo 1, versos 13 en adelante, o apóstolo São Paulo 12 en adelante, con gozo nos y diz: gracias del Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual dando nos graças salvó ao de Pai las que nos fez tinieblas idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ou seja, que nos livrou da potestade das trevas, da potestade do poder do reino das trevas, e nos trasladou por medio del ao reino de Jesus Cristo, o Filho de Deus. hemos venido al reino Por meio do nascimento físico aqui na terra, nós viemos ao reino das que trevas, gobierna
que está estabelecido no planeta Terra e una raza que governa a humanidade. caída, una raza que perdió Uma raça la caída, eterna ya, uma raça que perdeu a vida eterna lá quando Adão e Eva pecaram. es que hemos llegado Nesta raça mortal para estar siendo probados, é que nós chegamos escuchar la palabra de Dios correspondiente al tiempo que le toca para vivir a estarmos cada sendo provados, personas que ahorita escutarmos a palavra de Deus correspondente ao tempo que correspondeu a cada pessoa viver e que está escrita no livro da vida do Cordeiro no céu. A fé nascer na sua alma, porque a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 10. en el alma de la persona, cuando escucha A la fé palabra de Dios, nasce na alma da pessoa quando ela escuta a palavra de Deus. la fe viene por el Y a oír la fe palabra, con el corazón, con el alma, vem se cree para justicia. Pelo ouvir a palavra. Nunca se confiesa, Com o coração, com a alma se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para salvação. Se requer de confesar a Cristo o como único passo suficiente Salvador da confissão, para salvación. confessar Cristo como único e suficiente Salvador para a salvação e vida eterna. A través de la historia del cristianismo, Portanto, millones de seres humanos através da história do cristianismo, escuchando el Evangelio de Cristo, milhões de seres ha humanos estado naciendo la fe de Cristo, estiveram ouvindo o Evangelho de han Cristo. estado recibiendo a Cristo como A fé de Salvador, Cristo esteve nascendo em suas almas. bautizados en su nombre, Estiveram recebendo Cristo como Salvador. bautizados con el Espíritu Eles estiveram sendo batizados no seu nome. el nuevo E nacimiento Cristo os de batizou com Espírito Santo e fogo e produziu o nascimento de milhões de crentes em Cristo no seu reino. por medio Lembre-se de que Cristo Cristo y su cuerpo angelical, é o herdeiro. llamado el Ángel del Pacto, Por intermédio de Cristo, Cristo estando no seu corpo angelical, chamado anjo do pacto, creó todas las cosas. Algunas personas no seu corpo teofânico, piensan que no verbo chamado Verbo, para Cristo Deus, por meio de Cristo, criou todas as coisas. no hubo nada Algumas pessoas pensam que isso é algo muito grande para a Cristo. través del cual Dios se pudiera manifestar E o é. crear. Não houve outra pessoa através do qual Deus pudesse se manifestar e criar todas as En Hebreos coisas. capítulo 1, verso 1 en adelante, Isso dice, está Dios habiendo hablado em a los Hebreus, no hombres capítulo 1. y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, Versículos 1 e 2 que diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o el mundo. universo, Ele é o herdeiro de toda a criação, hizo el universo e por quem deste modo fez o universo. pacto Por meio de quem verbo fez o universo? con Dios, Por meio de Cristo, do anjo do pacto, do verbo que estava com Deus e era Deus. de Dios, Ou seja, Cristo, que é o corpo angelical de Deus, Cristo no seu corpo teofânico chamado anjo do pacto. también nos habla Também San Juan, em São João, capítulo 1 e versículo 1, nos diz: verso 9 adelante dice, en el principio era el verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. era Dios porque Dios estaba en el verbo, Era Deus porque Deus estava no verbo, no corpo angelical, no anjo do pacto, angelical de Dios, se manifestando. Esse é o corpo angelical de Deus. Cristo no seu corpo angelical. O anjo do pacto angelical é a imagem do Deus vivente, o corpo angelical de Deus. física de Dios,
es la E o semejanza corpo física físico de Deus llamada é a semelhança física o Jesucristo. chamada Por eso Jesus, Jesucristo decía, el Padre y yo, ou Jesus una cosa Cristo. somos. Por isso Jesus Cristo dizia: eu e o Pai somos um. Quem me viu, Estaban viendo al Padre viu o Pai. manifestado en su cuerpo físico, su cuerpo de carne, llamado Estavam vendo ao Pai manifestado no seu corpo físico, no seu corpo de carne chamado Jesus Cristo. capítulo Emanuel, verso 14. Emanuel, que traducido es Dios. conforme Isaías, capítulo 7, versículo 14. Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Hay que predicar quién es Dios, E se vai se pregar o Evangelho, terá de se pregar el verbo, quem é quién Deus, es Jesucristo, quem é o anjo do y pacto, cómo es que quem é o Verbo, era Jesucristo quem é antes Jesus de Cristo venir a la tierra, e como Jesus Cristo estava antes de vir à terra no seu corpo humano. 24, 56, Porque em São João capítulo 8, versículos 56 a 58, Cristo disse: vuestro Padre deseó ver mi día Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia y se gozó. e o viu, Le dicen los judíos, aún no e tiene se alegrou. 50 años. Y dice, Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? yo soy. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Era nada menos Era o eu sou. ángel del pacto. Era nada menos que Estaba prometido o anjo do pacto, como estava prometido Algunos se preguntan, que viria ao prometido povo. que el ángel del pacto. Alguns se perguntarão: e estava prometido que o anjo do pacto viria? Claro que sim. E esse seria o Messias prometido para o povo hebreu. En Malaquías, Isso está no capítulo 3 de Malaquias, donde habla de Juan el Bautista, el precursor de la no primera. versículo 1, onde fala de João Batista, o precursor da primeira vinda de Cristo, e do precursado, o Senhor Jesus Cristo. Allá, Esta profecia se cumpriu e diz: yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino de la eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de Ese mim. mensajero fue Juan el Bautista precursando. Todos nós sabemos que esse mensageiro foi João Batista, precursando, preparando o caminho a Cristo na sua primeira vinda, ao Messias, lhe preparando o caminho Y vendrá súbitamente ao a su templo anjo el do Señor, pacto. a quien vosotros buscáis. Y el E de repente virá o seu templo, o Senhor a quem vós buscais, e o anjo do pacto a quem vós desejais. templo el Señor Dios Viram? Todopoderoso, Virá o seu templo, o Senhor Deus Todo-Poderoso, e o anjo do pacto, Cristo, el ángel de que é Jehová, Cristo, o anjo do Senhor, o ángel de ou Dios, o anjo do pacto, ou o anjo de Deus. vendría. Así como vino para Deus viria assim, como veio para a criação o la raza original de uma nova raça, estaba planificada ou a raça original, que é a que estava planejada para el planeta Tierra para herdar como o planeta Terra heredero e toda a criação del pacto, como los cuales co-herdeiros com Cristo, com o anjo do pacto, Jesucristo os quais logo seriam os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, que nasceriam no reino de Deus. y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, He aquí o anjo do pacto, dicho Jehová, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos el ángel exércitos. del pacto y vino en carne humana. El ángel Estava prometido que o anjo do pacto viria, e o mesmo anjo que apareceu a Moisés, estaba velado e por meio de Moisés libertou ao povo hebreu. Veio em carne humana. para morar Estava velado em Moisés, num corpo temporário, para a morada de Deus, estaba velada em espírito. en Moisés. Essa coluna de fogo estava velada em Moisés. Dios hablando por labios humanos E era Deus falando ao povo hebreu por lábios humanos y a los e falando também ao faraó.
e aos pero el egípcios. cuerpo humano de Dios es Jesucristo, Porém, porque ya o está corpo humano de Deus glorificado é Jesus Cristo, a la diestra de corpo Dios que já está en el cielo. glorificado e sentado à direita de Deus no céu. O próprio Cristo disse que ele se assentaria à direita de Deus. Es el rey. E quem está sentado no trono Y entonces é quem tem o poder, queda el poder de é Dios o rei. y de Dios como rey. E então, Dios con su cuerpo angelical, o que dizer do poder de Deus e de Deus como rei? Deus com seu corpo angelical trono celestial. e o seu corpo físico chamado Jesus Cristo Es está sentado no trono celestial. entonces Dios con forma humana Então, en la persona de Jesucristo, nuestro Salvador, pero con un cuerpo é Deus em forma humana na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador, y así com um el cielo corpo se glorificado, sienta a la diestra de Dios. desde que ele foi ressuscitado e subiu ao céu e se assentou à direita de Deus. Tendrán cuerpos también glorificados y eternos, Todos os crentes em Cristo vivirán eternamente também terão corpos glorificados e eternos, como sacerdotes e viverão eternamente como del reis, reino de Dios en la tierra, como sacerdotes e como juízes no reino de Deus aqui na el reino terra. de Cristo, como herederos y coherederos No con reino de Cristo Cristo, del reino de Dios terrenal. como herdeiros e Y también co-herdeiros son herederos del reino do reino de Deus terreno com Cristo. de toda la E creación. também são herdeiros do reino Son los administradores de toda a criação. São os administradores que estarão governando toda la creación. toda a criação com Cristo. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. E o herdeiro da terra, sistema solar completo y de do sistema solar las completo galaxias con todos sus sistemas solares, e de todas as galáxias, com todos os seus sistemas solares e planetas, é Cristo. Jesucristo, E os crentes em Cristo, que formam a igreja do Senhor Jesus herederos Cristo. con Cristo de todo aquello E são herdeiros e co-herdeiros com Cristo de tudo aquilo que Cristo é herdeiro. Él es heredero de toda la creación. Por Ele é o herdeiro para él fueron hechas todas las de cosas. toda a criação, porque por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas las cosas por él fueron hechas. Recordem y o sin que él nada de lo que diz. ha sido hecho fue hecho. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. No permanecieron. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Podemos ver E agora, de nós podemos ver en la predicación del Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de nuestra salvación. Se trata de quem se trata a pregação do Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, o Evangelho da nossa salvação. moral, Se trata do anjo do pacto, no qual Deus morava cuerpo angelical, e mora, o qual é o seu corpo angelical. la Escritura nos dice que Jacob A imagem do Deus vivente. luchó con el ángel A Escritura em Gênesis de Jehová,
No capítulo 32, versículos 24 ao 26, nos diz capítulo 32, que Jacó lutou com o anjo do Senhor en un lugar que se llamaba Peniel, num lugar que se chamava Peniel. capítulo 32, verso 24 de Génesis dice, así se quedó Gênesis solo, capítulo 32, versículos 24 ao 26. hasta que rayaba el alba. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. Sitio del encaje, E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele. E disse, el ángel le dice a Jacob, o anjo disse y dijo, a Jacó, déjame porque raya el alba. Y aquí deixa-me ir, porque já a alva subiu. si no me Porém ele disse, não te deixarei ir se não me abençoares. Cristo, el ángel del pacto, E toda pessoa tem de estar bem agarrada de Cristo, do anjo do pacto, para receber a bênção de Cristo. Porque as bênçãos são para os valentes que se agarram bem do anjo do pacto e nunca se separam dele, e que se mantêm firmes, crendo que a bênção é para eles. y capta una promesa divina, la cree de todo corazón. Porque quando a pessoa lê e capta uma promessa divina, crê nela de todo o coração. El resto es E essa promessa lhe pertence. con lo que O restante se materialice donde é um espaço de tempo cumpla até que se materialize hecho en su palabra. e Deus cumpra essa promessa que ele fez na sua palavra. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y respondió Jacob. Y el varón E le dijo, disse-lhe, qual é o teu nome? E ele respondeu, Jacó. si no Então o varão lhe disse, has luchado con não Dios te chamará mais Jacó, y has vencido, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Recordem que para receber as bênçãos para sempre há uma luta. ser firmes, Há uma luta porque vendrán personas para que permanecer desanimar a la persona, firme, cosas que pueden porque desanimar, virão pessoas que tratarão de desanimar a pero tú estás pessoa. puesta en la promesa divina, creyéndole Houverá coisas que podem desanimá-la, mas a pessoa tem de ter a sua vista posta nas promessas divinas, crendo nelas de todo o coração, sem se separar para a direita ou para a esquerda da palavra do Senhor. arranca del corazón de Lembrem-se de que o inimigo arranca do coração, da alma das pessoas, a palavra que foi semeada. E se a pessoa deixar que o inimigo arranque, usando outra pessoa, para desanimar a las ou usando coisas que possam desanimar as pessoas. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. E Jacó lhe perguntou e disse, deixa-me, peço-te, a saber o teu nome. Lo bendijo allí, E ele disse, por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. porque dijo, E Jacó chamou o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus cara a cara, e a minha alma foi salva. Disse que viu a Deus Dios fue a la cara a cara, Dios, e a quem viu foi ao anjo do Senhor, ao anjo de Deus. su cuerpo Estava vendo Deus vestido do seu corpo angelical, chamado o anjo do pacto, ou anjo de Deus, mismo que Moisés vio, que é Cristo no seu corpo angelical. O mesmo que numa ocasião Moisés viu de costas. importante saber É importante sabermos
es Padre, que Deus Hijo y Espíritu Santo. é Pai, Y por lo tanto, Filho esa e es la Espírito diferencia entre Santo. Portanto, temos de saber diferenciar entre Deus como Pai del pacto e também y Dios Deus como anjo do pacto como e carne humana. Deus llamado em Jesús, carne el cual ya humana, está glorificado. Si no chamado sabemos Jesus, hacer esa o qual já diferencia, está glorificado. estará Se a pessoa não souber fazer essa diferença, en cuanto al conocimiento estará de confusa Dios. em todo o tempo quanto ao conhecimento de quem é Deus. Ahora dice que Jacob dijo, vi a Dios cara a cara y fue librado E de mi alma. o que Jacó disse, vi Deus cara a cara e minha alma foi salva. Jueces. En Jueces E capítulo no livro de Juízes, 13, no capítulo 13, Manoah y su esposa que se llamaba como Manoá la señora Manoah. e sua esposa que se chamava como? A senhora Manoá diz: Manoah le dice al ángel de Jehová. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, desde que te detenhamos e te preparemos um cabrito. siempre que se menciona el ángel de Jehová Recordem que sempre es que se menciona o anjo do Senhor, angelical de Dios, en el cual está Dios. é o corpo angelical de Deus, no qual Deus está, Toda la creación. e através do qual Deus falou a existência toda a criação. Te ruego que nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Ora, desde que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. Holocausto. E se fizeres holocausto, o oferecerás Manoah, que es ao Senhor, que aquel era, y no sabía porque Manoah que não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, Então disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que quando se cumpra a tua palavra te honremos? E o anjo do Senhor lhe respondeu: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? le ofreció sobre Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de alimentos e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. su mujer. E ouve-se o anjo maravilhosamente, observando-o, Manoá e sua mulher. Hacia el cielo, E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, de Manoah, o que Manoá e sua mulher, vendo, caíram em terra sobre seus rostos. no volvió a aparecer a Manoah. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá nem a sua mulher. Dijo que tendría, el cual fue Sansón. Isso foi quando lhe falou a respeito de um filho que teriam, o qual foi Y dijo Sansão. Manoah a su mujer, ciertamente moriremos. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos porque temos visto a Deus. Porém sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de alimentos, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Ou seja, que teria um filho. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Agora, temos que Jacó viu o anjo do Senhor, lutou com ele, e o anjo lhe disse: Porque lutaste com Deus e com os homens e venceste? Estava lutando com Deus manifestado no anjo, no seu corpo angelical.
Por isso, poderia dizer que lutou com Deus. Y Manoah dice también que él y su esposa vieron E Manoá disse também que ele e a sua esposa viram a Deus. a Dios. Viram a Deus. Também, En la escalera que vio Jacob en el capítulo na escada que Jacó viu, no capítulo 28 28 del Génesis, do Gênesis, adelante, nos dice que soñó versículos 1 em diante, nos disse que sonhou que una escalera que havia uma escada colocada sobre a terra al cielo y veían que chegava ao céu. que subían y bajaban. E ele via anjos de Deus que subiam e desciam por ela. Estaba Dios E Deus estava no topo da escada, de onde lhe falou. luego que despertó Jacob, dice, y despertó Depois que Jacó despertou, verso 12 en adelante del Génesis 28, no capítulo 28 do Gênesis, do versículo 12 ao 17, diz: E sonhou, e eis que uma escada estava posta na terra, y aquí ángeles de Dios cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. en lo alto E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Dios de Abraham, tu Eu sou o Senhor, Dios de Isaac, Deus de Abraão, teu pai, acostado, e o Deus de Isaque. a ti Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua tu descendência, descendencia como el polvo de la tierra, y te e a tua descendência será como o pó da terra, al norte y al e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. en el cual son benditas Essa todas las semente familias de la tierra. é o Messias príncipe, Cristo, no qual todas as famílias da terra são abençoadas Salvación. ao escutar a pregação do Evangelho de Cristo e receber a bênção da salvação. Toda criatura y el Por isso, Cristo disse: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, a esta tierra, e te farei tornar a esta terra, hasta que haya hecho lo que te he porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. ciertamente, Acordando, pois, Jacó do seu sonho, disse: y yo no Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Jacob a Dios, Onde Jacó la escalera, encontrou com Deus? No cume da escada, porque es el lugar na casa de de Deus, morada de Dios. porque esse é o lugar da morada de Deus. Medio de su pueblo Israel, la casa Na sua primeira vinda, terrenal, foi achado no meio do seu povo terrenal, Israel, na casa terrena de Deus, lo encontramos na família terrena de Deus. de edad en edad manifestado en medio E o de su pueblo, encontramos de era em era, que está manifestado en el pacto no meio de para do cada seu edad, povo, cada dispensación. que está no pacto vigente para cada era ou cada dispensação. A través de la Aí é onde encontramos a Deus manifestado, através da história bíblica, las diferentes que nos mostra etapas de manifestaciones, as diferentes etapas das manifestações de Deus. Encontramos a Dios también en su templo, el tabernáculo que construyó Moisés, a Deus também no seu templo, no tabernáculo que Moisés construiu.
e o encontramos no templo que o rei Salomão construiu, no lugar santíssimo, no meio dos dois querubins de ouro, em cima do propiciatório, sob o pacto dado por Deus ao povo hebreu através de Moisés, sob a lei. Depois, nós o encontramos na igreja do Senhor Jesus Cristo, se manifestando de era em era, passando do átrio ao lugar santo, nas 7 eras da igreja. E no último dia, passando do lugar santo à era de pedra angular, que é o lugar santíssimo desse templo espiritual formado por seres humanos, que como indivíduos também são templos humanos, onde Deus mora em sua alma, em seu coração. Por isso São Paulo disse: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Portanto, é importante conhecermos estes detalhes para podermos ver através da história a Deus no meio do povo que está no pacto vigente para o seu tempo. Podermos vê-lo no seu templo, no Antigo Testamento, e vê-lo no novo templo formado por seres humanos, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E podemos ver em que etapa do templo, em que parte do templo de Deus, da igreja de Jesus Cristo, nós o encontramos neste lugar. Porque ele estará cumprindo o que ele prometeu para a etapa do nosso tempo, que é a etapa da era de pedra angular. Assim como cumpriu o prometido para cada era ou etapa da igreja nas eras passadas, para o qual Deus veio, Cristo veio em espírito e se revelou ao mensageiro de cada era, e deu ao mensageiro de cada era a palavra prometida para cada era. E quando ele a trouxe, por palavra falada, criou a etapa da igreja correspondente sob o novo pacto. Assim também é para o nosso tempo. Deus cumprirá a palavra prometida para a era de pedra angular. E é aí onde estão as grandes bênçãos de Deus para a igreja neste tempo final, porque as demais eras já transcorreram e seus mensageiros terminaram o seu trabalho na terra e estão no paraíso com o grupo que lhes correspondeu para a sua era, esperando que se complete a igreja do Senhor Jesus Cristo na era de pedra angular. E Cristo termina o seu trabalho como sumo sacerdote, intercedendo no templo celestial, no propiciatório, feche a porta da dispensação da graça e ele se torne o leão da tribo de Judá, rei de reis e senhor de senhores, e o juiz de toda a terra. Esto es lo que está prometido para ser Cristo en Porque isso é o que está prometido para Cristo fazer na sua segunda vinda, vindo à sua igreja para a ressurreição dos mortos crentes nele, com os quais ele virá, porque desde a 7ª dimensão passará à 6ª dimensão, ao paraíso, onde estão os mensageiros com seu grupo correspondente à sua era, em cada era. Os ressuscitará em corpos glorificados, e daí virá com eles, com o mensageiro e o seu grupo, logo depois de terem um julgamento dos mensageiros lá no paraíso. E quando os vimos ressuscitados, nós, os que vivemos neste tempo final, seremos transformados, e então teremos corpos jovens, corpos imortais, corpos glorificados, na semelhança do corpo glorificado que Jesus Cristo, o nosso Salvador, tem.
correspondientes para nuestra transformación. as coisas que estão prometidas para serem cumpridas neste tempo final, pois estas são as promessas correspondentes para a nossa transformação. E é uma promessa muito importante que é a de que a coluna de fogo, Cristo, o anjo do pacto, se moverá a uma grande tenda catedral, a um pequeno lugar de madeira que foi mostrado ao reverendo William Branham. En la página 41, 40 del libro de citas, E na página 40 él pregunta, do livro una cita de das uno de los mensajes, citações, pregunta cuando fue numa citação de uma das mensagens, ele perguntou, él vio la columna de fuego, quando foi levado a esse lugar e estava no ar, él estaba ele viu a coluna de fogo pequeño, que se moveu de onde ele estava para esse pequeno quartinho. el ángel le dice, te encontraré allí. E o anjo lhe disse, O sea que ahí van a estar, eu te encontrarei ali. menos, Ou seja, la séptima edad, pelo menos en alguna forma. o mensageiro da sétima era estará aí de alguma forma. E possivelmente todos 7 mensageiros das diferentes La eras. iglesia del Señor Jesucristo, Haverá uma grande bênção para a igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final. a la columna de fuego, E ele viu moverse allá, y también a vio coluna de fogo se mover para lá. fila de oración, E ele viu milagres predicación, llamamiento, e maravilhas também, filha de oração, viu a pregação também, a chamada ao altar e todas essas coisas. Esto es la tercera etapa, E lhe foi dito, a nadie, isto é a terceira etapa, no se interrumpido, e não dirás a ninguém, predicadores que salen primero, seguramente, tratando para que não fosse interrompida, porque sempre há imitadores que primeiro saem personales, tratando de tirar vantagens e dizendo que tem revelações pessoais. E o inimigo os engana. él dijo, esto no será imitado, Mas ele disse, isso não será imitado, porque o inimigo não sabe o que é isto. será una manifestación plena del poder de Dios. A terceira etapa será uma manifestação plena do poder de Deus. Por eso en la A palavra criadora sendo falada. el reverendo Por isso, na leitura mostró que o reverendo Miguel Bermudes Marim fez, que la mostrou fe que va a subir a un nivel o reverendo Lembrana disse y que a fé subirá a um nível alto las personas e que a fé que tengan poca fe, das pessoas porque será una que etapa tiverem de la pouca palabra fé, creadora siendo hablada. elas não terão problemas, porque será uma etapa pela palavra criadora sendo falada. Suceder. Con el cumplimiento Isso de está esa muito misión, perto de suceder. se sella el programa de Dios, Com o cumprimento dessa visão, sella con la transfiguración, será selado o programa de la Deus, glorificación de los escogidos de Dios, selado com a transformação ou regresar en la resurrección, en cuerpo a glorificação dos escolhidos de Deus, que retornarão na ressurreição com corpos glorificados, e com a transformação dos crentes em Cristo do último dia que estiverem vivos transformados nessa etapa da igreja. de la iglesia. Los que serán resucitados Os que serão transformados serão dessa etapa da igreja, os que serão ressuscitados serão de etapas passadas e alguns dos nossos também, que tenham partido. creyente en Cristo del tiempo final parta, Portanto, não há problema se parta alguma pessoa crente do tempo final. Ela voltará num corpo glorificado. cual tiene que haber sido elegido por Dios para ese propósito. Mas se permanecer viva até o tempo final, para a qual tem de ter sido eleita por Deus, para esse propósito, Cuerpo eterno, será transformada para ser semelhante a Jesus Cristo num corpo glorificado, corpo eterno, imortal e jovem, para toda a eternidade. la vida eterna en el cuerpo físico la tendremos. Aí é onde obteremos a vida eterna no corpo Ya físico. tenemos vida eterna espiritual.
teremos a vida eterna no corpo físico glorificado, mas já temos a vida eterna espiritual. Portanto, primeiro se tem a vida eterna espiritual e depois a vida eterna física na ressurreição e na transformação dos que estiverem vivos. E a ressurreição dos que morreram fisicamente. Porém, Deus fará tudo isso por meio de Cristo, nosso Salvador, no tempo final, no qual nós estamos vivendo. Mas não sabemos em que ano, tampouco sabemos em que mês, nem em que semana e em que dia. Mas como era, é o dia da era da pedra angular, que corresponde ao 8º dia ou ao domingo da semana, que foi a ressurreição de Cristo, nosso Salvador. O primeiro dia da semana, que é o domingo. E vimos que Jacó disse que viu a Deus cara a cara, e onde disse que isto é a casa de Deus e a porta do céu. Viu a Deus no topo da escada. E é aí, na era da pedra angular, onde Deus será visto, manifestado em toda a sua plenitude no último dia. Onde Cristo, ou Deus, se manifestará em toda a sua plenitude para a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos que vivemos. Si vemos lo que dice San Juan capítulo 1, verso 18. E se virmos o que São João disse no capítulo 1, versículo 18, qualquer pessoa poderia pensar que há uma contradição, mas não há nenhuma contradição. Logo depois de todos esses homens, como Manoá e Jacó, terem dito que viram a Deus cara a cara, vejam o que João disse aqui no capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. E eles disseram que viram a Deus cara a cara. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Recordem que esse é Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus vivo, e através da imagem divina, que é o corpo angelical de Cristo, chamado o anjo do pacto, é que Deus se deu a conhecer desde o Gênesis e por toda a Escritura. Todos que disseram que viram a Deus cara a cara, o que eles viram foi o corpo angelical de Deus, que é a imagem do Deus vivente. E depois, os que viram a Jesus Cristo estavam vendo Deus, a Deus velado num corpo de carne, a Deus no seu corpo físico, o qual já está glorificado. Portanto, quando nos encontrarmos com Ele, com Jesus Cristo, estaremos vendo Deus em forma humana, mas no corpo glorificado. E todos os crentes em Cristo com corpos glorificados. Toda a família de Deus, os filhos de Deus, já glorificados. Para o começo do reino. Porém, primeiro, no jantar das bodas do Cordeiro, onde Cristo e a sua igreja serão revestidos como reis sobre a terra e sobre toda a criação. E depois, no final da grande tribulação, retornaremos para o começo do reino de Deus aqui na terra, chamado Reino de Davi. E o trono de Davi será ocupado por Cristo no último dia, para o reino milenar. Aí há um mistério que por agora vamos deixar quieto, porque
este tiempo há grandes bênçãos para todos os crentes em Cristo deste tempo final. a Dios nadie le vio jamás. Y los que dijeron que vieron a Dios, Jamais alguém viu a Deus. E os que disseram que viram a Deus, o que eles estavam vendo era o corpo angelical de Deus, chamado o anjo do pacto, decir, antes que Abraham fuese, que é Cristo no seu corpo angelical. Por isso ele podia dizer, antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão desejou ver o meu dia, o viu e se alegrou. es importante en la predicación del Evangelio de Cristo, Na el pregação Evangelio de la gracia, do Evangelho de Cristo, do Evangelho da Graça, y conocer é importante conhecer a Deus Jesucristo e conhecer quem é o anjo do pacto, conhecer quem é Jesus Cristo, manifestado en la tierra en un ministerio o qual foi de 3 años, manifestado na terra num ministério terminó de a los 3 anos e 33 meio, años. que terminou aos 33 anos. Comienzo cuando tenía cerca de 30 años. Teve começo quando tinha perto de 30 anos, Vean, Dios nunca llega tarde. quando foi batizado por João Batista. El ministerio Vejam que Deus nunca chega tarde. E para o ministério messiânico de 3 anos e meio, a través del cual Dios já estava na terra por 29 anos e meio ya estaba en la o tierra véu de carne, por 29 años y medio. através do qual Deus manifestaria a promessa do Messias, da vinda do Messias, Cultura, la religión onde de Israel, compartilhou cultura, a religião de Israel del e pueblo, toda a vida cotidiana do povo hebreu, de los ciudadanos de como Israel. mais um cidadão Dios de Israel. teniendo compañerismo con los seres Deus humanos tendo companheirismo que estaban bajo com os seres pacto humanos vigente, que estavam sob o pacto da lei vigente naquele tempo. siempre es importante saber que la venida del Señor es para el pueblo Sempre é importante sabermos que a vinda do Senhor é para o povo que está sob o pacto vigente nesse tempo. es importante saber eso porque así sabemos É importante sabermos isso, porque assim sabemos onde o Senhor tem de vir, y a dónde tiene que venir en su segunda onde venida. tinha de vir na sua primeira vinda e onde terá de vir na sua segunda vinda. Era Israel que estaba esperando la venida del Mesías y vino y cumplió lo que tenía que cumplir. Era em Israel que estavam esperando a vinda do Porque Messias. era el pueblo que estaba bajo el Veio pacto e cumpriu o que tinha de cumprir para aquele tempo, vigente, porque era o povo que estava sob o pacto vigente estaba bajo el pacto para aquele vigente tempo. para el tiempo final. E o povo que está sob o pacto vigente para o tempo final Del Señor Jesucristo que nació é a igreja el día de Pentecostés. do Senhor Jesus Cristo. Por eso es que la nasceu iglesia no la dia que de celebra la Pentecostes. segunda venida de Cristo. Por isso, a igreja é que espera a segunda vinda de Cristo. E ele vem como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores na sua obra de reclamação. E quando os judeus virem En medio de su iglesia, ao Senhor no meio da sua igreja, que nosotros estamos dirão, esperando. este é o que nós estamos esperando. Los creyentes Ou en seja, Cristo o que faz es que lá com os crentes em Cristo é porque a igreja do Senhor Jesus Cristo lo tiene tem la iglesia del o Señor pacto Cristo, vigente sob a dispensação da graça. correspondientes al nuevo pacto para E ser são promessas correspondentes ao novo pacto para serem cumpridas no meio do cristianismo hasta no serán último incrédulos. dia. Los judíos Até aí os judeus serão en incrédulos. adelante, Dios abrirá la mente Daí em y el corazón de diante, las Escrituras para ellos Deus saber abrirá a mente, o coração e as escrituras para la primera y eles, segunda venida de para Cristo, compreenderem toda a história da primeira e da segunda vinda de Cristo en el cual e está do el novo pacto Señor Jesucristo. no qual está a igreja do Senhor Jesus Porque Cristo. ellos tienen su tiempo Portanto, o que há y ellos van a é ser que orar pelos judeus, porque eles terão seu tempo e eles serão despertados conforme o capítulo 6 de Oséias. bajo el nuevo pacto. Cristo dice, para los del nuevo pacto, Sob o novo pacto, Cristo disse
para os do novo pacto. Pedis e se vos dará. Buscai e achareis. Também disse, tudo que pedirdes ao Pai no meu nome, eu o farei. E disse também, tudo que pedirdes, o Pai vos dará. Em São João capítulo 14, São João capítulo 15 e São João capítulo 16. Em São Marcos capítulo 11, versículo 23, se disseres a este monte, passa daqui para lá, passará e nada vos será impossível. Há um monte que tem de ser removido, o monte do reino dos gentios. Conforme a Daniel, capítulo 2, versículo 20 em diante, esse monte, esse reino será removido. E a pedra não cortada por mãos será estabelecida, crescerá e formará um grande monte, um grande reino, o reino milenar do Messias. Tão simples assim. E isto é mais do que a remoção de um monte literal. Porque um monte literal pode ser removido com uma máquina também. Porém, só Deus pode remover o monte do reino dos gentios com a pedra não cortada por mãos, que é a segunda vinda de Cristo, para o estabelecimento do reino de Deus na terra, do príncipe de paz, do capítulo 9 de Isaías, versículos 1 ao 11. Portanto, há um futuro glorioso para os crentes em Cristo. E há promessas da parte de Deus para termos motivos para orar por essas bênçãos que Ele prometeu, por essas promessas que há para os crentes em Cristo. Algumas pessoas podem dizer, mas se já está prometido, já não temos de orar por isso. Pense que é como numa casa. E o que é mais familiar para uma pessoa? A geladeira está cheia, a estufa tem eletricidade ou gás. O mesmo se passa dentro de um restaurante. E se você tem fome e chegando em casa, pode dizer à sua esposa, eu quero tal coisa e tal coisa. Isso é como se estivesse orando, fazendo um pedido. Ou num restaurante, pedir o cardápio, e aí diz o que quer, mas não lhe trará se você não pedir. E as bênçãos que prometeu, as promessas que prometeu, não serão concedidas se nós não as pedirmos. Por isso disse para orarmos. Ele sabe o que temos necessidade. Ele sabe quais são os pedidos que vamos fazer. Mas nós temos de pedir. Pedi e se vos dará. Cristo nos ensinou a pedirmos o que Ele prometeu. A pedirmos de acordo à vontade de Deus, que é pedirmos conforme as promessas divinas. Temos de pedir. Isso é estarmos reclamando o que Ele prometeu. É para nós. Mas se não pedirmos, é porque não necessitamos. Portanto, Cristo nos disse, pedi, e tudo que pedires ao Pai no meu nome, eu o farei. Desde que você viu escrito o que está prometido, as promessas de Deus, crê nelas, peça-as e começará o processo da materialização para a pessoa, que não sabemos quanto tempo levará comparada entre uma pessoa e outra, o que dependerá da fé da pessoa. Mantenha-se firme, pedindo, e firme crendo que receberá
o que pediu. Porque lo examinará con la palabra y sabrá que está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Porque examinará com a palavra e saberá que está pedindo conforme a vontade de Deus. E assim Deus será glorificado. E Cristo será glorificado em nós. E glorificaremos a Cristo. Porque Ele é a videira verdadeira. E nós somos os galhos ou os ramos, onde aparece o fruto. Cristo disse: e nisto meu Pai é glorificado, em que deis muito fruto. São João capítulo 15. Alguns dizem: eu me conformo com um pouquinho. Jacó não se conformou com pouco, nem tão pouco Abraão. O crente em Cristo se conforma com tudo que Deus prometeu para ele. Portanto, Deus não é escasso para nós. Há abundante bênção para todos nós. O servo negligente foi o único que se conformou em não pedir e não ter nada. E a bênção foi tirada dele, dada a outra pessoa. Ele não pôde entrar no reino. Pedi ao Pai no seu nome, ou seja, no nome do Senhor Jesus Cristo. E Ele te recompensará publicamente. A visão da tenda dará cumprimento também a essas palavras de Cristo. Porque a câmara, onde Cristo disse que a pessoa entre na sua câmara secreta, pode ser a habitação principal ou o escritório da pessoa, onde ela ore a Deus no nome do Senhor, como é costume em todo o cristianismo e no judaísmo também. Essa câmara secreta é tipo e figura do lugar santíssimo, do tabernáculo que Moisés construiu e do templo que o rei Salomão construiu. É tipo e figura também da alma da pessoa, que é o lugar secreto, onde Deus mora no interior do crente. E é tipo e figura do lugar santíssimo, do templo que Salomão construiu. E é tipo e figura do lugar santíssimo, na era da pedra angular, do templo espiritual de Cristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo, que neste tempo final subiu mais acima, na era do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo. Por isso a manifestação plena de Deus será na era da pedra angular, na era do lugar santíssimo, assim como foi no templo que Salomão construiu e no tabernáculo que Moisés construiu. Para dar a bênção espiritual aos crentes em Cristo, os seus discípulos tiveram de subir no aposento alto. Para a bênção que virá para os crentes em Cristo, a fé para serem transformados, levados com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro, terão de subir no aposento alto da era da pedra angular. Tão simples assim. Para receberem as bênçãos espirituais e materiais, a transformação física dos nossos corpos mortais. Tão simples assim. É aí onde soará a trombeta final, ou a grande voz de trombeta, que nos dará fé para sermos transformados, levados com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. Tudo girará em torno da segunda vinda de Cristo,
como leão da tribo de Judá, como rei de reis, senhor de senhores. Como o Apocalipse capítulo 10 nos mostra, o anjo forte que desce do céu, o qual é Cristo clamando, como um leão quando ruge, e 7 trovões emitindo suas vozes. Aí está o segredo pelo qual houve silêncio no céu por quase meia hora. Por isso foi dito a João, não escreva o que os trovões falaram. Senão, nós teríamos imitações, muitas imitações, que faria muito dano aos escolhidos. Porque se fosse possível, os escolhidos seriam enganados pelos imitadores. Se fosse possível. Porém, não será possível porque a voz de Cristo estará na era de pedra angular. Assim como esteve nas eras passadas, nos mensageiros, no meio da igreja na era correspondente. Porém, para este tempo final, o segredo será ainda mais fechado. Para evitar as imitações dos imitadores, que para tirarem proveito se aproveitarão para combaterem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, estejamos preparados, porque algo grande se prepara para suceder neste tempo final, para a bênção dos crentes em Cristo sob o novo pacto, na dispensação que nos correspondeu, onde se faz o entrelace da dispensação da graça com a dispensação do reino. Pedi ao Pai no seu nome e Ele nos recompensará publicamente. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isso nesses momentos. E estaremos orando por você para que Cristo o receba no seu reino e produza o novo nascimento em você, para o qual você pode passar e chegar até aqui na frente, e os que estão em outras nações podem passar aí na frente, onde se encontram, para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo por todos que estarão recebendo Cristo como Salvador. E as crianças de 10 anos em diante também podem vir aos pés de Cristo. Cristo disse, deixai os meninos virem a mim, e não os estorvais, porque dos tais é o reino dos céus. Ou seja, Cristo não discriminou as crianças, nem tampouco as mulheres. Eram muitas as irmãs que acompanhavam Jesus em seu ministério, ajudavam, trabalhavam e apoiavam o ministério de Jesus Cristo. Há lugar para todos no reino de Cristo. E, para o nosso tempo, o servo, o Espírito Santo que foi enviado de era em era para buscar os que entrariam na ceia, no final, ele disse ao pai de família, já foi feito como mandaste, e ainda há lugar. E já transcorreram as 7 eras da igreja, e ainda tem lugar. Onde? Na era da pedra angular. Há lugar para os que escutam, e a fé de Cristo nasce em suas almas e recebem Cristo como Salvador. Ainda há lugar, graças a Deus, que ainda há oportunidade de salvação para as pessoas escritas no livro da vida do Cordeiro no céu, que faltam por chegar ao reino de Cristo. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. Pai nosso que estás nos céus, no nome do Senhor Jesus Cristo, venho a Ti com todas essas pessoas aqui presentes
e em outras nações que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Rogo-te que as recebas no teu reino. Eu te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo, para quem seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém. E agora repitam comigo esta oração, todos os que vieram aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que escutei a pregação do teu Evangelho e a tua fé nasceu na minha alma, no meu coração. Creio em ti com toda a minha alma. Creio no teu nome como o único nome debaixo do céu, dado aos homens em que podemos ser salvos. Creio na tua primeira vinda e creio na tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Escutei a pregação do teu Evangelho e a tua fé nasceu no meu coração e creio em ti com toda a minha alma. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. Dou testemunho público da tua fé em mim e te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo-te que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo após eu ser batizado na água no teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Quero nascer no teu reino. Quero viver contigo eternamente no teu reino. Torne uma realidade em mim a salvação que ganhaste na cruz do Calvário. Eu te rogo no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E agora, os que estão presentes em outros países, que receberam Cristo como Salvador, me perguntarão, quando podem me batizar na água no nome do Senhor? Como se fazia no tempo dos apóstolos, quando se pregava, e no mesmo momento pediam o batismo, e eram batizados na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês, porquanto creram de todo o coração, todos podem ser batizados, e que Cristo os batize com o Espírito Santo e fogo e produza o novo nascimento em vocês. O batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, para todos os que o recebem como Salvador. Por isso disse, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tão simples assim. Isto é assim no reino de Deus, no reino de Cristo, no reino do Messias. No batismo na água, nos identificamos com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. O próprio Cristo foi batizado por João o Batista. É porque no batismo na água, nos identificamos com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. É porque estávamos nele, em Cristo eternamente, como o genes do pensamento divino, assim como estávamos em nossos pais terrenos, nos genes do nosso Pai. Por isso, em Hebreus, no capítulo 7, nos diz que quando Abraão dizimou a Deus, a Melquisedeque, Levi também estava dizimando, o qual nem tinha nascido, porque Levi é filho de Jacó, e Jacó é filho de Isaac, o qual tão pouco tinha nascido. E vejam vocês que Levi estava nos lombos de Abraão como um genes em 4 gerações, na 4ª geração anterior. Nós estávamos fisicamente, no nosso corpo físico, como genes nos lombos de uma 4ª geração, que do nosso bisavô
del abuelo al Passamos papá, ao avô, do avô passamos ao nosso pai, físicamente. e do pai Por ao eso, que somos fisicamente. Por isso também herdamos problemas de saúde que vienen de nuestros padres e bênçãos o tatarabuelos. que vieram dos nossos pais, avós e bisavós. El bautismo en agua O batismo na água es é um requisito estabelecido por Cristo, o nosso Salvador, para todos os que o recebem como seu único e suficiente Salvador. el ejemplo. E Cristo deu o exemplo. Quando João Batista estava batizando no Jordão, Jesus chegou, e quando chegou a sua vez, Su turno, João lhe disse: yo tengo necesidad de eu tenho necessidade de ser batizado por ti. Tu vens a mim para que eu te batize? Jesus lhe disse: convém cumprirmos toda a justiça. E então o batizou. bautizó. E quando Jesus subiu das águas batismais, o Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma de uma pomba. Miren lo que Olhem o que João Batista estava impedindo quando disse a Jesus: eu tenho necessidade de ser batizado por ti. Ele queria que Jesus o batizasse. E correspondia a João batizar a Jesus para que viniera el Espíritu para que o Espírito Santo viesse sobre Jesus e fosse ungido como o Messias príncipe no cumprimento da primeira vinda do Senhor. y cuando E quando uma pessoa impede ou não quer ser batizada, está impedindo que o Espírito Santo venha sobre ela la persona para produzir nela um novo nascimento, e está perdendo uma grande bênção de nascer no reino de Deus. no hay forma Não há outra forma para se nascer no reino de Deus. Tem de se nascer da água do Espírito. Cristo disse a Nicodemos no capítulo 3 de São João: capítulo 13 quem não nasce da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. nacer del agua, nacer de la Nascer da água é nascer da palavra. Santo. E nascer Así es que do Espírito é nascer en agua do Espírito Santo. y de todas las promesas correspondientes Assim temos um quadro claro do batismo na água, da primeira vinda de Cristo e de todas as promessas correspondentes a este tempo final, na era em que nos encontramos. Para mim foi um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião, dándoles lhes dando testemunho da palavra do Senhor, de la palabra del Señor bajo el tema sob bajo el estudio o tema bíblico para o estudo bíblico de hoje, domingo. y él Pedi ao Pai no seu te nome, recompensará e Ele te recompensará publicamente. habrá el cumplimiento de la visión de la carpa será A manifestação que haverá no cumprimento da visão da tenda será Deus recompensando publicamente o que estará sendo falado. las peticiones Os pedidos ou a oração que estarán siendo hechas que estarão sendo feitas neste lugar pequeno de madeira, que le fue mostrado que foi mostrado ao reverendo William Branham, y ahí hay un e aí há um nome também. que Dios les Que bendiga. Deus os abençoe e os guarde. Deixo aqui com vocês o reverendo José Benjamin Pérez para continuar, para que indique como vocês devem fazer para se batizarem na água no nome do Senhor. E deixe em cada país um ministro correspondente para que faça da mesma forma. Que Deus os abençoe e os guarde, e até na próxima sexta-feira e no domingo, que estaré con ustedes. quando estarei aqui novamente com vocês, Ore mucho com a ajuda de Deus. Orem muito por mim por ustedes. e por vocês também. Oremos uns pelos outros. Ustedes Vocês aqui presentes e vocês que estão en otras naciones, em outras nações. Oremos uns pelos outros, para que Deus Dios te bendiga nos abençoe com o cumprimento das coisas que Ele prometeu, que pidamos y él que, se as pedimos, Ele nos dará. el mismo O Cristo próprio Cristo oraba orava y pedía, e pedia a Deus, e pedia conforme a vontade de Deus. y cuando él E quando não estava conforme a vontade de Deus, ele dizia: pasa de mí passa de mim este cálice.
pero no se haga Mas não seja feito conforme a minha vontade, mas conforme a tua vontade. está bien. Se não pode ser passada de mim, está bem. Tengo que pasar por esta E que etapa seja a tua vontade se tiver de suceder essa etapa de morte e de sofrimento pela qual estou passando, pasando ya ou que já estava passando no Monte das Oliveiras, el monte de los olivos. ou que já estava passando lá no Monte das Oliveiras. Que Dios les bendiga. Que Deus os abençoe e os guarde, que continue desfrutando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. E orem muito pelas atividades da sexta-feira e do domingo, com a ajuda de Deus, para que Deus nos dê muita palavra aberta, revelada, e que nuestro entendimiento o nosso entendimento seja aberto toda esa palabra. para toda essa palavra que nos dará. Recorde que os discípulos estiveram com Cristo por 3 anos e meio e ainda não entendiam que a morte tinha que ocorrer para depois ressuscitar, até que seus sentidos foram abertos, como as Escrituras e o entendimento para compreenderem. Isso está em São Lucas, no capítulo 24. Bom, que Deus os abençoe e os guarde, que continue desfrutando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, neste Dia dos Pais, para o qual reitero as minhas felicitações a todos os pais aqui presentes e aos que estão em outras nações. Felicidades a todos os pais. Conosco aqui, o reverendo José Benjamin Pérez, e em cada país, o ministro correspondente.